Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fundo numa ideia que, olha, parece simples, mas que na prática define muita coisa no mundo das finanças. Vamos analisar o capítulo 15 do livro A Psicologia Financeira. O título já entrega o jogo. Nada é de graça. Um título perfeito, né? Perfeito. A nossa missão aqui é tentar entender o preço oculto das coisas, especialmente quando o assunto é investimento. E não é só dinheiro. Não mesmo. E para começar, o autor já nos joga numa história muito forte, a da General Electric, a GE. Em 2004, era a empresa mais valiosa do mundo, um gigante. Imbatível, parecia. Exato. Aí, 14 anos depois, 2018, ela é removida do índice Dow Jones, uma sombra do que foi. E no meio dessa confusão toda, o ex-CEO, Jeff Immelt, disse algo que é o ponto de partida ideal para a nossa conversa de hoje. Ah, a frase é ótima. Ele falou para o sucessor dele: todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo. E isso leva a gente para a pergunta central: qual é o verdadeiro preço do sucesso nos investimentos? E por que é tão difícil enxergar esse preço? Essa frase do Immelt, ela é genial porque captura a essência de tudo. Existe um abismo, sabe? Entre o que a gente lê num livro, a teoria, e o que acontece na prática. E esse abismo é o custo invisível. A gente olha o sucesso dos outros e acha que foi uma linha reta. Uma subida fácil. Exato. Mas a verdade é que tudo que vale a pena tem um pedágio, um preço de admissão. E nos investimentos, esse pedágio é emocional. Medo, dúvida. Medo, dúvida, incerteza e, o pior de todos, o arrependimento. Como não vem numa fatura, a gente finge que não existe, até o dia que a conta chega. Chega com tudo. E para deixar isso bem concreto, o livro traz um dado que é impressionante. O índice S&P 500, ele se valorizou, já com os dividendos, 119 vezes entre 1968 e 2018. 119 vezes. É um número que a gente mal consegue processar. Exato. Olhando o gráfico de longe, a conclusão parece óbvia. Era só comprar e esperar. Parece fácil. Parece é a palavra-chave. Totalmente. Se é tão fácil, por que nem todo mundo ficou rico? Aquele conselho invista a longo prazo é ótimo, só que ele ignora a dor que é viver esse longo prazo na pele. E é aí que está a definição do preço. O preço não foi só esperar. O preço foi aguentar nesse período umas 9 recessões econômicas só nos Estados Unidos. Nossa, Foi ver o valor do seu dinheiro cair dezenas de vezes, quedas de 10%, de 20%, às vezes 40%, e a cada queda vem aquela voz na cabeça. E se agora for diferente? e se agora o mundo quebrar de vez? Exato. O autor mostra um gráfico do Dow Jones que, de 1950 a 2019, rendeu 11% ao ano. Espetacular. Mas ele faz questão de destacar as partes sombreadas, que são as quedas. E são muitas. Muitas. E o ponto central do capítulo é esse. A volatilidade não é um defeito, não é um bug no sistema. Ela é a taxa. É o ingresso que você paga para poder participar dos ganhos. A taxa de entrada. Gosto disso. Mas quando a gente olha os exemplos específicos, o tamanho dessa taxa emocional, ele é assustador. O livro traz uns casos que são, tipo, quase inacreditáveis. Pega a Netflix. Um caso clássico. Entre 2002 e 2018, a ação valorizou mais de 35.000%. 35.000%. Muda a vida de qualquer um. Totalmente. Mas agora vem o preço. Nesses 16 anos, as ações da Netflix ficaram abaixo da sua máxima histórica em 94% dos dias. Para e pensa no que isso significa. É uma tortura psicológica. Quer dizer que para ter aquele retorno, o investidor teve que olhar para a conta quase todo santo dia e pensar: hoje eu tenho menos dinheiro do que eu já tive. Quem aguenta uma coisa dessas? E não é um caso isolado, né? O da Monster Beverage é ainda mais maluco. Mais ainda. Retorno de 319.000% de 95 a 2018. Só que a ação ficou abaixo da máxima em 95% do tempo. É quase o tempo todo. Então, a conclusão é que o preço para ficar rico com uma dessas ações é um sofrimento psicológico quase diário.
É uma loucura. É uma loucura. E é justamente para fugir desse sofrimento que as pessoas fazem a maior besteira de todas. Elas tentam pegar um atalho. Elas querem o resultado sem a dor. Exatamente. Querem os 319.000% da Monster, mas sem passar um único dia no vermelho. Querem o prêmio sem pagar o ingresso. E aí a analogia do carro que o autor usa é genial. Qual é? Ele diz assim, se você quer um carro que custa 30 mil, você tem 3 opções. A primeira, óbvia, pagar os 30 mil. Certo. A segunda, procurar um usado, mais barato, aceitando que não é a mesma coisa. E a terceira, tentar roubar o carro. Ok. No mundo real, quase ninguém escolhe a terceira opção, né? Porque as consequências são terríveis. Você vai preso, acaba com a sua vida. Faz todo sentido. E a gente aplica isso direto nos investimentos. Pagar o preço seria aceitar a volatilidade para ter os retornos do mercado de ações. Isso. O carro usado seria, sei lá, renda fixa. Menos risco, menos retorno. Uma escolha justa. Perfeitamente válida. Mas o problema é que muita gente escolhe a terceira via. Tentar roubar o carro. Tenta ter os retornos altos, mas sem o preço da incerteza. Exato. E o roubo no mercado financeiro é tentar ser mais esperto que todo mundo. É o tal do market timing. Ah, o grande sonho. Vender no topo e comprar no fundo. Esse mesmo. A pessoa acha que vai vender um dia antes da crise e comprar um dia antes da recuperação. Na teoria, é lindo. Na prática, um desastre. O livro cita dados sobre isso, né? Cita um estudo da Morningstar sobre fundos táticos, que são geridos por profissionais que tentam fazer exatamente isso. Eles analisaram o desempenho desses fundos na crise de 2011. Era o palco perfeito para eles brilharem. E aí? O resultado? Menos de 10% deles conseguiu bater um fundo passivo simples que só ficou lá parado, sem fazer nada. É uma ironia cruel. Na tentativa de não pagar a taxa, a pessoa acaba pagando uma multa gigantesca. Exatamente, uma multa. O mesmo estudo mostra que o investidor médio tem um retorno pior do que os próprios fundos em que ele investe. O que parece não fazer sentido, né? Parece. Mas a explicação é essa. Ele compra na euforia e vende no pânico. Ele tenta evitar o desconforto da queda e, com isso, ele garante a perda. Ele não só paga a taxa, como paga uma multa extra por tentar ser esperto. E esse desejo por um caminho suave, sem dor, não é só do investidor pessoa física. Contamina o sistema todo. Aí o capítulo volta para a GGE, na época do Jack Welch. O CEO lendário. Isso. Ele era um ídolo em Wall Street por um motivo. A GE com ele quase nunca errava as previsões de lucro. Trimestre após trimestre, o resultado vinha 1 ou 2 centavos acima do esperado. Como um relógio. Como um relógio. A questão é, como uma empresa gigante com dezenas de negócios consegue um resultado tão liso, tão perfeito? Pois é, não consegue, né? A realidade é caótica. Não consegue. O livro usa a expressão massagear os números. Eles usavam o braço financeiro da empresa, a GE Capital, para suavizar os resultados. Como assim? Se um trimestre era bom demais, eles guardavam um pouco do lucro para usar num trimestre futuro mais fraco. Criavam uma ilusão de estabilidade. E o mercado adorava isso. Amava. Porque o mercado odeia incerteza. Só que a realidade uma hora cobra a conta. E a conta da GE veio anos depois, com perdas gigantescas. Essa história da GE é incrível. E me faz pensar se, no fundo, não é isso que o mercado quer. Essa ilusão de que não há solavancos. É uma ótima pergunta. A gente culpa os CEOs, mas talvez sejamos nós, os investidores, que demandamos essa fantasia. O livro cita um caso ainda mais bizarro. O da Freddie Mac e Fannie Mae? Esse mesmo. As gigantes imobiliárias americanas. Elas foram pegas reportando lucros menores do que os lucros reais. O que, à primeira vista, é uma loucura completa, né? Que empresa diz que lucrou menos do que lucrou de verdade? Exato. Mas a lógica era a mesmíssima da Dizzy. Eles estavam criando uma reserva de lucros para usar no futuro e suavizar a curva de crescimento. Era tudo para vender a ideia de que o negócio era seguro, previsível, a fantasia de que o retorno vem de graça. E a gente sabe como essa história acabou em 2008. Com certeza. Então, ok, onde tudo isso nos leva? Chegamos no X da questão.
Porque uma pessoa que aceita pagar 100 mil num carro ou 5 mil numa TV entra em pânico total para evitar o preço dos investimentos. E a resposta do autor é brilhante de tão simples. É porque o preço dos investimentos não vem numa etiqueta. Não é óbvio. Não é. E quando a conta chega, na forma de uma queda de 20% no mercado, ela não parece o preço de um produto, ela se parece com uma multa. Sim, uma multa. E essa distinção muda tudo. Multas são punições. Você fez algo errado. Furou o sinal? Multa. Estacionou em local proibido? Multa. Nosso cérebro é programado para evitar multas a todo custo. A gente se sente penalizado. Enquanto uma taxa é só o custo de algo que você quer. Exato. A analogia do parque da Disney que o livro usa é perfeita para isso. Ninguém chega na catraca, paga, sei lá, R$ 500 no ingresso e pensa: nossa, que absurdo, estou sendo multado em R$ 500. Ninguém. Você encara como o custo de um dia de diversão. É o ingresso, é a taxa de admissão. E você paga de bom grado. Agora imagina se a cada susto na montanha-russa você pensasse: pronto, fui punido. O que eu fiz de errado? A experiência seria um inferno. E é isso que as pessoas fazem com os investimentos. Exatamente isso. Cada queda do mercado é vista como uma multa, uma punição por uma decisão errada. E qual a reação a uma multa? Se livrar da causa, ou seja, vender tudo. Tá, mas vamos ser justos. É fácil falar em pagar a taxa olhando um gráfico de 50 anos. No meio do pânico de 2008, com tudo caindo 40%, ninguém pensa: ah, que bom, estou pagando a taxa de entrada. Não, claro que não. A sensação é de desastre, de que você cometeu o maior erro da sua vida. Como se supera isso na prática? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta não é não tem emoções. Isso é impossível. A chave é um trabalho mental prévio. É mudar a sua mentalidade antes da crise chegar. Se preparar. Se preparar. É olhar para a volatilidade histórica e entender que ela é a norma, não a exceção. É se convencer de verdade de que essa taxa vale a pena em troca do retorno a longo prazo. Não é sobre gostar da queda, ninguém gosta. É sobre entender que ela faz parte do acordo. Como o autor diz, né? Às vezes chove na Disney. Exatamente. E isso não significa que seu ingresso foi uma multa ou um erro. Só significa que o tempo virou. Se você não aguentar um dia de chuva, nunca vai aproveitar os de sol. E essa mudança de perspectiva de ver como taxa e não como multa é o que te mantém no jogo. A única coisa que te mantém no jogo. E só ficando no jogo é que a mágica dos juros compostos acontece. Tentar evitar o preço é a receita para o fracasso. Perfeito. A lição central do capítulo é essa. O sucesso financeiro tem um preço. E ele é emocional. Ele é pago com noites mal dormidas, com dúvida, com o desconforto de ver seu patrimônio diminuir. Temporariamente. E a fantasia de ter o retorno sem esse preço. É uma fantasia perigosa que, ironicamente, acaba custando muito mais caro. A única estratégia é identificar o preço, entender que ele é uma taxa e se preparar para pagar. Resumindo, não existe almoço grátis, nem no mercado, nem em lugar nenhum. E antes da gente fechar, o capítulo deixa uma provocação que vai além do dinheiro. Sim, ele amplia a ideia. Se a gente aceita que incerteza é o preço dos retornos financeiros, a gente tem que se perguntar: qual é a taxa que estamos pagando em outras áreas da vida para conseguir o que a gente quer? O sucesso na carreira tem um preço. Pago em estresse, em projetos que dão errado. Um relacionamento forte tem o preço. Pago em conversas difíceis, em vulnerabilidade. Sair da zona de conforto. Exato. O desenvolvimento pessoal tem seu preço. A pergunta que fica é: a gente está mesmo disposto a pagar essas taxas? Ou passamos a maior parte do tempo buscando um jeito de ter o resultado de graça, sem perceber que a própria tentativa de evitar o preço pode ser, no fim das contas, o maior custo de todos? É uma reflexão poderosa. A gente passa a vida procurando atalhos, tentando ter o bônus sem o ônus, e talvez o maior preço que a gente pague seja justamente essa busca incessante pelo de graça. Algo para se pensar.